condenado legal e justamente. Vemos dessa forma que a equivalência entre as intenções e os atos que Freud lê em Dostoiévski, a partir do seu romance, é experimentada no real pelo escritor russo. Sua prisão é providencial no sentido em que permite ligar a culpa presente de forma avassaladora a uma representação, a de uma ofensa ao czar, correspondendo, portanto, a uma fonte de certo alívio. Freud pontua que, embora as obras de Dostoiévski mostrem seu fascínio pelo crime, a presença do amor é o que impede o ato criminoso. O amor é determinante em seu fracasso neurótico. Nesse sentido, o sintoma do escritor manifesta-se como uma exigência de expiação da culpabilidade como condição para que ele possa criar. Essa exigência, que é sustentada pelo amor ao pai, apresenta-se como uma compulsão do destino. Só depois de perder tudo o que tinha no jogo, Dostoiévski podia se dedicar ao trabalho de criação literária. Ao explicar a função paterna como eixo central na estrutura neurótica, Freud nos leva também a seus impasses. E Lacan retoma essa importante construção de forma a avançar para além do rochedo da castração, possibilitando um tratamento do real. O pai e seus impasses. Ponto 3. A figura do pai é central na teoria psicanalítica. Tanto Freud quanto Lacan tratam as versões do pai que apontam ambiguidade, tanto na cultura quanto na composição de cada destino singular. Desde o início do percurso clínico-teórico de Freud, a figura do pai é deslocada da referência puramente genética, uma vez que isso não basta para circunscrever a paternidade. Isto é, não basta ser um genitor para se tornar pai. Para dar conta da origem do funcionamento psíquico, Freud funda uma lógica do sujeito. Simultaneamente, trouxe para o primeiro plano de suas investigações a universalidade do simbolismo da linguagem, a substituição de um objeto por um símbolo ou de uma ação por uma representação simbólica comum a todos. Ao longo de sua teorização, cada impasse impulsiona Freud a novas abordagens. Do pai sedutor, perverso, no real, passa ao pai construído pela fantasia do sujeito, isto é, descobre que se para o inconsciente não há signo de realidade, não é possível a distinção desta com a ficção afetivamente investida. Com a descoberta da sexualidade infantil, ele chega à função estruturante do complexo edípico. A substituição da cena de sedução pela fantasia histérica possibilita entender o pai como formação do inconsciente. Este é o primeiro passo para uma construção do pai como um retorno do recalcado. Formulação esta que encontra seu cume no final de sua teoria, sobretudo no texto Moisés e o Monoteísmo, 3 ensaios, que é de 1939. Onde temos o pai explicitamente como escrita e como sintoma. Este é um ponto importante e de partida da teoria lacaniana sobre o pai. Para Lacan, abre aspas, o vínculo transferencial com o pai e a lei é a condição necessária à constituição de uma dívida simbólica, capaz de tornar possível uma transmissão. Fecha aspas. Mas voltemos à obra Os Irmãos Karamazov. Nela,
Freud aponta alguns impasses na relação dos filhos com o pai. A ambivalência ao pai é aí demonstrada de duas formas. O drama vivido por 3 dos 4 irmãos, Dmitri, Ivan e Smerdyakov. É isso mesmo? Smerdyakov. Gira em torno do desejo de ultrapassar o pai, o que é contrastado pelo irmão Alyosha, que deseja preservar o pai pela via de um amor incondicional. Então, 3 irmãos que rivalizam com o pai e um terceiro irmão, que é o 4º irmão, que tem um amor incondicional. Tá. Embora Dostoiévski caracterize Alyosha como o herói da trama, Freud designa esse título a Dmitri, uma vez que este é o único dos irmãos que demonstrou aos olhos de todo ser capaz de assassinar o pai. Dmitri não escondia de ninguém sua disputa com o pai, além de deixar pistas de uma possível culpabilidade ao afirmar que seria capaz de matá-lo. Ivan, por sua vez, ao disseminar o ateísmo na casa paterna, propondo a ideia de que se não existe Deus, tudo é permitido, incita o irmão bastardo, Smerdyakov, a cometer o parricídio, isto é, assassinar o pai. Após confessar o crime ao seu irmão Ivan, dizendo que o considera seu cúmplice, Smerdyakov comete o suicídio. Ivan relata ao tribunal do júri a confissão do irmão, afirmando: ele matou e eu o incitei a matar. Quem não deseja a morte do pai? Todos desejam a morte do pai. Por falta de provas, Ivan não consegue convencer o tribunal e Dmitri é condenado. Como o meu tempo está quase acabando, eu vou ter que dar um salto aqui nessa questão, mas só lembrando, vou só resumir essa parte, né, que Freud vai tomar tanto o complexo edípico, né, quanto Hamlet de Shakespeare, né, ele vai comparar um pouco essas grandes obras e também trazer os irmãos Karamazov aqui junto, né, para tratar justamente dessa questão da importância, né, da morte do pai, né, para a função, para o desenvolvimento da função paterna, né? Vou pular aqui essa parte e vou entrar aqui direto então no texto do Totem e Tabu, né, que acho que nos interessa mais aqui. No texto Totem e Tabu e também Moisés e o Monoteísmo, 3 ensaios, Freud nos mostra que o retorno ao pai não se deve ao estado de desamparo, mas sim ao complexo de Édipo, ou seja, da sexualidade infantil. Esses textos concernem a transmissão para a humanidade da lei edipiana da proibição do incesto. Em essência, os acontecimentos fundadores do mito Totem e Tabu nos mostram que, primeiro, um pai onipotente e tirânico possui não uma, mas todas as mulheres. É o pai originário, o fundador. Segundo, os filhos se unem, compõem uma comunidade em torno do ódio edipiano contra o pai. A consequência dessa união fraterna é o ato de assassinato do grande homem. E por último, mas a invenção freudiana concerne ao que vem a seguir. Cheios de remorso, os filhos amam o pai morto e internalizam sua palavra de proibição das mulheres. A perda da imagem corporal do pai libera a transmissão de sua palavra, ou seja, da lei. Assassinado, o pai tornou-se mais forte, pois sua existência real, que garantia a proibição do incesto, foi substituída pela lei. Com
Com isso, o retorno do recalcado não se dá pela imagem do grande homem dominador, mas do pai morto com transmissão bem-sucedida de sua palavra da proibição do incesto. Graças à morte, a passagem da imagem para o nome. E aqui, nessa parte, talvez, que eu já entraria mais aqui em Lacan, né, do pai morto, o nome essa passagem para o nome do pai. Então, eu vou... Tem mais quantos minutos? Uns 5? Tá? Então, eu vou pular uma parte mais longa aqui e entrar na questão mesmo do real, do simbólico e do imaginário, né, que são pontos importantes que Lacan vai tomar nessa releitura que ele vai fazer de Freud, né? Então, para Lacan é impossível, né, definir o pai por uma única dimensão. O que ele faz? Ele vai tratar isso em três abordagens, que são as 3 dimensões que vão sustentar para ele a paternidade, que é a simbólica, imaginária e real. O que acontece no simbólico? No simbólico, ou seja, no espaço dos significantes na linguagem, a paternidade é o nome do pai que designa um lugar. O pai não é aquele que se chama pai, mas aquele que pode ocupar um lugar que lhe foi denominado somente pela mãe, que transmite ao filho ou à filha o lugar de seu desejo enquanto mulher, lugar em posição terceira entre ele e o filho. Assim, a criança poderá sair da angústia e respirar. Ela não é o todo do desejo da mãe, mas nasceu do seu desejo conjugal de mulher. Portanto, a criança não é nem tudo nem nada, mas efeito do desejo de uma mãe que primeiro era mulher e que ainda o é. Ora, Lacan leu isso na resposta de Deus a Moisés: sou o que sou. Ou seja, não nomeio a mim mesmo, sou nomeado. Assim, a mulher judia, chamada Maria, será mãe ao dar a Deus o lugar de pai de seu filho Jesus. Então, só lembrando aqui que na Bíblia o nome de Deus é impronunciável, né? Não tem nome. Então é aqui que Lacan está sustentando essa ideia, né? E quanto ao imaginário, essa outra dimensão, a segunda dimensão da paternidade, é proveniente da demanda do filho ou da filha ter um pai com uma imagem grande, forte, digna de ser admirada e amada. E, no real, o conflito entre o pai no simbólico e o pai no imaginário só pode encontrar solução mediante uma terceira dimensão, o pai no real. De fato, só por meio dele é possível fazer luto do pai ideal. Supõe-se que este possa fundar a lei do serviço de bens físicos, psíquicos, sociais, religiosos. É essa a lei que o pai real relativiza, transmitindo à geração seguinte uma lei totalmente diferente, a lei do desejo. O pai real é aquele que vem ocupar o lugar vazio, instaurado, designado e transmitido ao filho no simbólico pela mãe, enquanto mulher desejante. A importância da contribuição de Lacan foi mostrar a equivalência dessas 3 dimensões da paternidade. Cada uma é relativa às 2 outras e nenhuma prevalece sobre as outras. Lacan pega emprestado do discurso cristão o lugar do nome do pai no simbólico, mas o que a psicanálise traz de novo é o real do pai, ou seja, o lugar do sexual na lei do desejo.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quero agradecer muito aqui a Patrícia Corsetto por participar de mais um debate aqui no ciclo de palestras Mais Ainda, que ela coordena aqui na Livraria da Vila. Já é a segunda oportunidade. Se eu bem me lembro, ano passado, em março, eu pude participar de um debate também sobre Dostoiévski. Na ocasião, o tema era Dostoiévski e o parricídio ali. E quero agradecer a Patrícia, então. Quero agradecer também muito a Maruzane, com quem eu já conheço já há uns 3 anos. Por ocasião e curioso, a gente se conheceu por intermédio de uma palestra que eu dei sobre Dostoiévski em 2012 na Casa do Saber. Depois a Maruzane me convidou para ministrar uma palestra ali no Fórum Lacaniano, onde ela dá aula também. E aí então a gente começou a desenvolver esse diálogo, foi se ramificando até que nós chegamos hoje, a esse debate de hoje. E agradeço a todos vocês aí pela presença. Eu vou... Será que chega? Tem fio aqui. Tá. Tá bom. Bom, eu vou fazer uma leitura, né? A minha parte da palestra vai dialogar de maneira mais tangencial com o tema sobre o qual a Maruzane acabou de discorrer, porque eu vou falar sobre a noção de Thanatos, de pulsão de morte em Dostoiévski, não estritamente pela leitura freudiana, mas vou tentar mostrar a vocês qual é a significação que o sentido de morte, num contexto de espírito de época, eu vou explicar a vocês como eu faço essa leitura de espírito de época em Dostoiévski, é fundamental para entender os desdobramentos do niilismo que a modernidade libera. Até a Maruzane falou aqui, essa grande máxima atribuída ao Ivan Karamazov, grande intelectual ali do romance Os Irmãos Karamazov, que vale lembrar, o Freud chegou a considerar Os Irmãos Karamazov como o maior romance de todos os tempos. E o próprio Dostoiévski, eu faço um parênteses agora, vou fazendo vários parênteses aqui, eu vou falar Dostoiévski, não é porque eu sou mala não, é só porque eu morei ali, eu morei em Moscou, eu já estudo Dostoiévski já há 10 anos, são 10 anos já estudando Dostoiévski, desde a iniciação científica na graduação. Tem até um amigo meu, Alexandre, ali, que fez graduação comigo nas Ciências Sociais, aí na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. E então, durante o mestrado eu fui morar em Moscou para aprofundar os estudos de língua russa. E o O, em russo, quando o O é átono, ele é pronunciado como A. Então, como a sílaba tônica ali é o Ye, então é por isso que eu vou falar Dostoiévski, ou se eventualmente, não vou mencionar o nome do outro grande escritor russo, Tolstói. Ao invés de eu falar Tolstói, eu vou falar Tolstói. Mas é por isso só. Fyodor Dostoiévski, né? Teodoro Dostoiévski. Vocês pegarem traduções antigas do nome dele, tem a tradução do prenome dele como Teodoro. Então por isso que eu vou falar Teodoro. E aí a Maruzane também fez menção, eu vou falar rapidamente sobre isso, para já entrar no ponto estrito do nosso debate. A Maruzane fez menção também aos 5 volumes da biografia, que não é bem uma biografia, é uma biografia, mas é uma biografia da vida, da obra e de todo o contexto social, histórico, político e cultural desse século que os russos consideram Zolotoy Viek, que é o século de ouro da literatura russa, século XIX. Esses 5 volumes foram compostos, foi a obra da vida de um grande crítico literário norte-americano chamado Joseph Frank, que, se eu não me engano, era professor de Stanford, ali nos Estados Unidos. Dostoiévski me fez morar de um lado da Guerra Fria, do lado oriental da Guerra Fria durante o mestrado, e eu acabei de voltar do lado ocidental da Guerra Fria. Eu fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos para terminar minha pesquisa de doutorado, e tive relação com uma grande estudiosa de Dostoiévski dos Estados Unidos, chamada Susan McReynolds, que foi minha orientadora, junto à Universidade Northwestern ali, que fica em Evanston, cidade ao norte de Chicago, e ela conhecia o Joseph Frank. Então, se vocês procurarem os 5 volumes da biografia, vamos chamar de biografia, que o Frank compôs, vocês vão acompanhar toda a formação do Dostoiévski. Vocês vão ter noção de com quem o Dostoiévski debatia à época, quem eram os grandes pares de discussão, a influência que a literatura inglesa, a literatura francesa, a literatura alemã, que essas grandes literaturas exerceram para a formação da literatura russa, e depois
via França, via, digamos, um tratado belicoso de defesa, de mútua defesa, em que França e então o Império Czarista tinham medo de uma Alemanha unificada. Eu não sei, né, por que eles temiam tanto a Alemanha unificada. Será que o devir do século XX mostraria por quê? E nesse tratado da Guerra Franco-Prussiana, para tentar evitar, Napoleão III foi deposto ali, houve, por intermédio do centro cultural do mundo à época, que era a França, a literatura russa superou as suas próprias fronteiras, começou a receber traduções para além da Rússia, via França, ou seja, via chancela máxima para se espalhar para o mundo inteiro. Então, posto esse aspecto, todos os 5 volumes já estão publicados aqui no Brasil. Eles foram publicados, foram traduzidos do inglês ali e foram publicados pela EDUSP. Se vocês tiverem interesse em ter toda uma contextualização da vida, da obra, do contexto, no sentido forte de que o Dostoiévski fez parte, eu recomendo profundamente. Eu diria a vocês ali que em meados da minha graduação, esses livros se tornaram a graduação, porque eles trazem um sentido de leitura, um sentido dialógico de leitura, e você vai acompanhando como é que as reflexões literárias do Dostoiévski vão se dando ao longo da sua vida e, sobretudo, após o período siberiano. Maruzani fez menção, Dostoiévski fez parte de um círculo revolucionário, o círculo de Petrashevsky, um círculo com fortes tendências socialistas. Isso é uma contradição muito grande, se eventualmente vocês trouxerem questões sobre isso, porque é muito difícil matizar o pertencimento político de Dostoiévski, principalmente depois desse período em que ele cumpriu 6 anos de trabalhos forçados e depois foi obrigado a servir ao exército durante 4 anos, ficou 10 anos alijado dos círculos literários ali de São Petersburgo, que era a capital cultural, a capital literária da Rússia. Então, é interessante perceber que é interessante falar que essa biografia, esses 5 volumes do Frank, vão acompanhando as transformações do pensamento dostoiévskiano, as transformações da forma de refletir sobre o mundo, de se colocar no mundo. E existe uma grande virada. Eu, tanto na minha pesquisa de doutorado, quanto aqui na nossa discussão de hoje, eu quero me centrar sobretudo no diagnóstico de época que o Dostoiévski fez em relação à modernidade, em relação ao capitalismo, em relação a essa aporia ética, essa vacuidade ética da morte de Deus. E partindo desse aspecto, eu vou tentar mostrar a vocês como é que é fundamental correlacionar o diagnóstico de época que o Dostoiévski faz em relação à modernidade com a pulsão de morte, com a noção de que, desligado o humano da divindade, da transcendência, ou, em uma equivalência dostoiévskiana, da noção de eternidade e sentido, a pulsão de morte vira uma recorrência. Isso é